na carta aos Hebreus, capítulo 4, para a leitura do versículo 16. Hebreus 4:16, o poder da confiança em Deus. 4:16 de Hebreus. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Obrigado, Senhor. Que tempo alegre, feliz na tua presença. O Senhor tem sido tão bom para conosco, meu Deus. As dificuldades existem, mas nosso coração descansa na verdade que diz que ainda que andemos por vales de sombra de morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor que esteve com a irmã Madalena, meu Deus, nesse vale tão longo, mas ela chegou ao outro vale do mar, ao outro lado do vale, porque, meu Deus, o Senhor estava com ela. Obrigado, Pai Santo, pela palavra aberta, lida, ser com a meditação que teremos diante dela, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós conhecemos a Deus. Nós procuramos ter uma vida espiritual ativa. As disciplinas espirituais postas em prática e exercitadas na nossa vida diária. É impossível ser crente, porque tem crente. Existem crentes e existe crente. É impossível ser crente sem andar com Deus todo dia. Sem manter a mente em Deus todo dia, sem orar enquanto faz as suas atividades diárias. É impossível. Mas esse viver cristão não nos isenta de dificuldades, pelo contrário, pode até nos expor a mais dificuldades. Mas Deus está trabalhando na nossa vida. E Ele trabalha inclusive em nossas vidas para poder operar e trabalhar através das nossas vidas, para abençoar outras pessoas, para atingir positivamente outras pessoas. Bem, Jesus sempre deixou muito claro que a nossa vida nele, a nossa vida em Cristo é igual à vida daquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Isso não o isentou das tempestades, elas vieram. Mas a casa que ruiu não tinha fundamento sólido, era a casa sobre a areia. Então, temos ciência disso. É importante limpar a poeira de cima dessa verdade, porque às vezes a gente esquece disso. E se flagra questionando, poxa, mas eu sou filho de Deus, mas eu estou andando com Cristo, mas agora que eu decidi andar mais perto de Jesus, ler mais sua palavra, aprender a sua palavra, agora que eu estou mais atento para exercitar as verdades da fé, essas dificuldades têm se multiplicado na minha vida. Querido, é isso mesmo. Mas não esqueça, seus pés estão sobre a rocha. A sua vida está sendo edificada sobre Jesus, que garante que, a despeito da tempestade, essa casa, a sua vida, não ruirá. Você e eu passaremos pela tempestade. Isso é maravilhoso. Agora, essa dinâmica da vida cristã, ela seria impossível sem a confiança em Deus. Impossível. Porque nós não nos guiamos por vista. Você olha o cenário, você coloca os seus olhos humanos
para enxergar ao redor da sua vida aquilo que te cerca, e a gente vai ficar muito temeroso e preocupado. Mas como o rei Ezequias disse ao Senhor, nós também dizemos ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo: a despeito de tudo isso, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Deus. E é assim que nós vamos vivendo, não a vida, mas um dia de cada vez. É assim que a gente vive. E esse versículo aqui, ele é extraordinário. Porque ele mostra uma atitude que devemos ter repetidamente na nossa vida cristã, a fim de provarmos do poder que há quando confiamos em Deus. Esse texto, em primeiro lugar, nos fala que há acesso livre para os que confiam em Deus. O texto diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Se chega ao trono da graça é porque tem confiança. Quem não confia não chega. Quem não confia não busca. Quem não confia não clama. Então há um livre acesso para quem confia no Senhor. O texto, portanto, diz: cheguemos. Isso aqui é significativo, irmãos, porque esse acesso é livre, porém restrito. É só para quem confia. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar a esse trono da graça de Deus. É lindo pensar nisso, porque essa palavra do autor aos Hebreus dizendo cheguemos, ela é um convite, mas ao mesmo tempo espera iniciativa. Tenham este hábito, tenham essa iniciativa de chegar ao trono da graça de Deus. Tiago diz que nós não temos porque nós não pedimos. Nós não recebemos porque nós não buscamos. Nós não chegamos ao trono da graça por meio da nossa oração, por meio da nossa fé, da nossa confiança em Cristo, porque é pela confiança em Jesus que nós chegamos a esse trono da graça de Deus e chegamos com confiança. Você e eu somos privilegiados, porque nós temos livre acesso, os portais eternos estão abertos, e nós podemos entrar, porque é a casa do nosso Pai, é a habitação do nosso Pai, e nós podemos adentrar a sala do trono do dono do universo, irmãos. Então cheguemos, o acesso está livre. E nós devemos orar uns pelos outros. Há bênção nisso. Mas nós devemos também orar, nós orarmos. Ore, meu irmão. Chegue diante desse trono da graça com confiança. Há acesso livre para os que confiam. Em segundo lugar, há forças disponíveis para os que confiam. Ele diz neste versículo ainda: cheguemos ao trono da graça para que possamos alcançar o quê? Primeiro, vocês estão lendo aí? Estão aí, né? Para que possamos alcançar primeiro o quê? E depois? Graça. Olha que bem-aventurado, que feliz, que rico é o homem e a mulher que tem da parte de Deus misericórdia e graça, irmãos. Sabe o que isso quer dizer? É alcançar o coração de Deus. E Deus olhar para nós
e se importar com a nossa dor, e se importar com a nossa miséria, e se importar com a nossa condição. Porque naquele trajeto de Jesus rumo à casa de Jairo para curar a sua filha, que estava moribunda à beira da morte, uma mulher tocou em Jesus. E quando Jesus pergunta quem me tocou, os discípulos, eles dizem: Senhor, todo mundo te tocou aqui, como é que o Senhor pergunta isso? Acontece que alguém tocou em Jesus com confiança. Por essa confiança, teve livre acesso a Cristo. E não só isso, mas ao seu poder. Ao seu poder para curar e ao seu poder para salvar. O poder para curar se manifestou na vida daquela mulher. Isso é expressão de misericórdia de Deus. E ela foi curada. Mas depois Jesus disse: a tua fé te salvou. Isso é expressão da graça de Deus. Quem vai ao trono da graça com confiança, tem garantia de que encontrará da parte de Deus graça e misericórdia. Misericórdia e graça. Pode falar sabendo que Deus se importa com você, que Deus sente a sua dor, que Deus sente a sua lástima, que Deus entende o seu drama. Mas também pode ter certeza de que encontrará a graça do Senhor, a graça que fortalece, a graça que renova forças, a graça que se manifesta dizendo: eu estou aqui com você, não desista. Esses sinais da graça que Deus coloca diante de nós, a irmã Madalena falou de mensagens que recebeu, isso é sinal da graça de Deus dizendo: eu estou com você. É um médico bom que aparece, é uma enfermeira boa que aparece, que aplica ali o soro e pega a veia de primeira, nem dói. Só assim, que coisa, sinal da graça de Deus. Todos os que confiam chegarão ao trono da graça. E têm à sua disposição a oportunidade de serem banhados pelo mar da misericórdia e pela chuva da graça de Deus. É isso. E quando a gente é visitado por misericórdia e por graça, a gente renova a nossa força, o nosso ânimo, a nossa fé. A gente diz: não, Deus sabe do que eu estou passando, Ele conhece a minha situação, Ele está a par disso, eu vou confiar nisso. E a graça de Deus, sobre a qual Jesus disse a Paulo: essa graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar, é no meio dessa tua fraqueza, é no meio dessa tua dificuldade. Portanto, irmãos, cheguemos com confiança, o acesso está livre e receberemos força, graça e misericórdia, porque estão disponíveis a todos os que confiarem. Mas por fim, não só há acesso livre para os que confiam, não só há forças disponíveis para os que confiam, mas também há um socorro providenciado para os que confiam. O versículo encerra dizendo: a fim de sermos ajudados, a fim de sermos socorridos, a fim de sermos acudidos em tempo oportuno. Isso aqui quer dizer na hora certa, no momento certo, do jeito certo, da forma certa, para sermos ajudados em tempo oportuno. É lindo isso aqui, porque não é uma possibilidade, para talvez sermos ajudados. O autor aos Hebreus diz, com certeza, a questão é essa: para sermos ajudados. Você chega ao trono da graça de Deus,
você recebe misericórdia e graça de Deus, até aquele momento certo, em que você será socorrido pela boa mão de Deus. Os gregos tinham duas palavras para tempo. A primeira palavra era kronos. E essa palavra se referia ao tempo humano, ao tempo como nós conhecemos. É dessa palavra que advém a palavra cronológico, cronos. Mas eles também falavam de kairos. Kairos é o tempo de Deus. Mas é muito mais do que tão somente o tempo de Deus, que não está vinculado ao nosso tempo, preso ao nosso tempo, subjugado ao nosso tempo. Irmãos, o tempo de Deus está livre desse tempo nosso. É sobre esse tempo que o autor aos Hebreus está falando. E um significado mais amplo da palavra kairos é uma intervenção de Deus na história. Intervenção de Deus na história. Entende? Ou seja, é o tempo oportuno. É o tempo certo. E aqui não está o campeão da fé que não tem dramas em relação ao tempo. Eu tenho, e muitos. Eu creio que por isso Jesus nos mandou viver o dia. Basta a cada dia o seu mal. Combustível da ansiedade é ficar preocupado com o outro dia, o próximo dia e o que vem depois dele. Esse é o combustível que alimenta a ansiedade e desestrutura a nossa confiança em Deus. Mas quando eu passo a me concentrar no dia, eu vou depender de Deus hoje. E amanhã? Amanhã é outro dia, o meu negócio é hoje. Amanhã é com Deus, comigo é hoje. E vai chegar o momento de Deus, o tempo oportuno de Deus, em que Deus vai agir. Eu conheço esse Deus há 41 anos. Amém. E sempre foi assim. As coisas sempre foram do jeito dele. E graças a Deus por isso. Acho que eu ainda estou aqui vivo por causa disso, porque sempre foi do jeito de Deus. E às vezes a desobediência vem, a gente desobedece, e quantas vezes Deus... Porque o que doía de apanhar do pai e da mãe não era o chinelo havaiana, nem o cinturão. Doía. Mas eu acho que doía mais o puxão da orelha. Vem aqui, rapaz. O puxão da orelha para mim doía mais do que um chinelão. Bons tempos aqueles. Linda, esse amém aí, hoje, antes de dormir. Bons tempos. Deus pega pela orelha e diz: vem aqui, rapaz, eu quero você aqui. Aquilo dói, mas você aprende, você vai e você fica onde Deus quer que você fique. Vivendo um dia de cada vez. De fé em fé. Um dia de cada vez. Até que o socorro de Deus se manifeste. Até que sejamos ajudados no tempo certo. No tempo oportuno. Ontem eu visitei o irmão Guilhermo antes da cirurgia. Lá no hospital, lá na zona leste de São Paulo. E ele estava sem comer desde o domingo à noite. E aguardando uma cirurgia. Sem poder beber água. Aguardando uma cirurgia. Que coisa, irmãos. E ele passou pela cirurgia. Pouco tempo depois que eu saí de lá, a irmã Ana me mandou: pastor, o enfermeiro veio aqui e levou o Guilherme. E foi uma cirurgia muito bem sucedida. A médica disse: olha, a sua vesícula estava já entrando em estado de putrefação.
Sua vesícula estava escura, morta dentro de você. No tempo certo. Aí hoje a irmã Ana, falando com ela, disse: pastor Guilherme agora é outro. Mandou até uma foto, está até mais bonito. Sem dor. Porque sem dor, a gente fica lindo. Com dor, a cara que a gente faz, sem dor. E já se alimentando de líquido. Aí você fala assim: que bom que Deus atuou. No tempo dele. No tempo certo. Portanto, queridos, qual foi a última vez que você entrou no trono da graça de Deus? Quando foi a última vez? Foi hoje? Foi agora há pouco? Eu creio que agora há pouco. A gente estava aqui, buscando, clamando. Bem, então saiba que a misericórdia e a graça de Deus visitaram você. Vão te ajudar a ficar firme enquanto você espera o tempo oportuno, o Kairos, o tempo certo, o tempo de Deus, para que você seja socorrido, para que você seja suprido, para que você seja respondido, para que você seja ajudado no tempo oportuno. Você crê nisso? Por fé eu prego e creio nisso também, em nome de Jesus. E que a gente possa voltar para casa com essa palavra no coração e continuar seguindo firme, seguindo adiante, porque Jesus está conosco. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa palavra, por essa noite, por essa reflexão. Obrigado porque os portais eternos estão abertos para nós e podemos adentrar pelo novo e vivo caminho, a saber, o sangue de Cristo Jesus. E podemos, meu Deus, ali diante deste trono da Tua graça, receber da Tua misericórdia que renova nossas forças, que consola o nosso coração, da Tua graça que nos fortalece, que nos faz fortes, meu Deus, não segundo nós, mas segundo a eficácia do Teu poder. E obrigado, meu Deus, por sabermos que o nosso tempo não é o tempo certo. Obrigado porque temos sido convertidos a essa verdade. O nosso tempo não é o tempo certo. Não esperamos no nosso tempo. Não colocamos expectativas no nosso tempo. Mas também aprendemos que o tempo certo é o tempo do Senhor. E cremos que haverá em nossas vidas, em situações de nossa vida, o Kairos do Senhor, a intervenção do Senhor, para que sejamos socorridos, ajudados, no tempo do Senhor, no tempo oportuno. Obrigado por esse momento tão gostoso de comunhão em Tua casa, na Tua presença, em nome de Jesus.